Naquela manhã, o rio estava cinzento, fluindo como chumbo derretido, passando pelas docas decadentes e armazéns fechados. Uma densa neblina cobria as águas, envolvendo os postes de alta tensão e engolindo o outro lado da cidade. Adrian Clarke não pisava em Rivermoor havia quase 15 anos, desde que fugira envergonhado e com medo, deixando para trás uma infância que fingia esquecer. No entanto, lá estava ele, mala na mão, parado na mesma rua esburacada onde outrora rira, gritara e amara livremente. Voltar não tinha sido ideia dele. A carta chegou 2 noites atrás, sem assinatura, simples. Eles precisam de você. Volte para casa antes que seja tarde demais. Ele não precisou lê-la 2 vezes. Sabia exatamente quem eram eles. Sua irmã, Elise, a única pessoa que nunca deixou de esperá-lo. A cidade estava silenciosa. Apenas o rio lhe respondia, seu murmúrio baixo, o mesmo som que ele se lembrava das noites em que se escondia debaixo da janela, ouvindo os gritos de raiva do pai ecoarem pela casa. Adrian caminhava com cautela, o peso da antiga culpa o oprimindo como um casaco molhado. Memórias o atormentavam. Uma briga, uma traição e o dia em que partiu sem se despedir. Elise estava esperando na beira do cais quando ele a encontrou. Seus cabelos eram escuros, com mechas prateadas que ele não esperava. Seus olhos, antes suaves e indulgentes, estavam endurecidos por anos nos quais ele não tinha participado. Ela não correu até ele, não falou. Simplesmente o observou, deixando a névoa passar entre eles. Adrian, disse ela finalmente, com a voz baixa, mas que se fazia ouvir através da neblina. Ele engoliu em seco. Elise. Seus lábios se comprimiram numa linha fina. Você esteve fora por muito tempo. Eu sei, disse ele. Eu não tive coragem. Ela balançou a cabeça. Você foi embora. Isso não foi coragem, foi covardia. Ele estremeceu. As palavras dela o atingiram mais profundamente do que ele esperava. Mesmo assim, ele precisava continuar. Ele viera em busca de respostas. De redenção, talvez. Caminharam juntos em direção à antiga casa na Riverben Lane, o lar da família Clarke, onde o tempo havia congelado em poeira e arrependimento. As janelas estavam tapadas com tábuas, o jardim selvagem e indomado, ervas daninhas trepando como dedos gananciosos ao longo da cerca. A porta rangeu quando Elise a abriu, revelando o interior oco. Nada mudou, sussurrou Adrian. Algumas coisas nunca acontecem, disse ela. Lá dentro, o ar cheirava a madeira úmida e decomposição. Ele se movia lentamente, relembrando cada canto da casa, cada passo que antes lhe trazia alegria, agora substituído por um vazio assombroso. E ali, na sala de estar, estava uma caixa, empoeirada, gasta, discreta. Elise fez um gesto em direção a ela. Seu pai deixou isso para você, disse ela. Adrian ajoelhou-se e levantou a tampa. Lá dentro havia cartas, fotografias e um diário, o seu próprio, da infância, aquele que ele acreditava ter perdido para sempre. A caligrafia era pequena e caprichada, e as anotações detalhavam dias de risos, brigas bobas e segredos que só um irmão poderia saber. Enquanto lia, a neblina lá fora engrossava, serpenteando pelas janelas quebradas. Todas as lembranças voltaram à tona, as discussões, as mentiras, a noite que mudou tudo. Ele percebeu então que sua partida não só o havia destruído, como também despedaçado o frágil equilíbrio de sua família. Elise. Ele começou. Ela balançou a cabeça. Não. Você ainda não tem o direito de dizer nada. Mas o passado tinha o hábito de se recusar ao silêncio. Um som vindo do sótão, passos lentos e deliberados, fez com que ambos congelassem. O coração de Adrian disparou. A casa estava vazia. Ou pelo menos era o que pensavam. Elise agarrou o braço dele. Ele está aqui, sussurrou ela. Quem? Perguntou ele. Aquele que causou tudo. Os olhos dela eram intensos, buscando os dele. A verdade. Está aqui. Lá em cima. Subiram a escada estreita, cada degrau rangendo sob o peso deles. A porta do sótão estava entreaberta. Lá dentro, sombras longas se estendiam pelas vigas de madeira. E ali, parado junto à pequena janela, estava um homem cujo rosto refletia os próprios medos de Adrian. Você voltou, disse o estranho em voz baixa. Adrian deu um passo à frente, com todos os seus instintos à flor da pele. Quem é você? Eu sou aquele que você nunca viu, disse o homem. Aquele que sua partida criou. Eu estava esperando por você. A mente de Adrian dava voltas.
Então ele percebeu, o homem não era um estranho, mas um reflexo de tudo que ele havia feito de errado, a vida que se distorcera por causa de suas escolhas. E, ao mesmo tempo, compreendeu que a própria cidade havia mudado em resposta à sua ausência, que nenhum passo adiante poderia apagar o que estava quebrado. Elise, ele começou. Não, ela repetiu. Ainda não. Ele precisa dizer isso para si mesmo primeiro. As horas passaram como minutos. A neblina adensou-se lá fora até que a casa se tornou um receptáculo suspenso no tempo. Adrian sentou-se em silêncio, folheando as páginas de seu diário, confrontando a pessoa que um dia fora, o homem em que se tornará e a vida que destruirá. Percebeu que a redenção não era um caminho simples, exigia honestidade, reconhecimento e aceitação das consequências que não podia desfazer. Finalmente, ele falou. Sua voz era baixa, embargada, mas firme. Eu fui embora. Eu fugi. Pensei que isso facilitaria as coisas. Não facilitou. Eu falei com você, falei com a cidade e falei comigo mesmo. Os olhos de Elise brilharam. Sim. E agora, continuou ele, não posso desfazer o passado. Só posso tentar conviver com ele, fazer as escolhas que posso e honrar o que restou. O estranho junto à janela, seu próprio medo, sua própria culpa manifestados, sorriu fracamente e desapareceu nas sombras. Adrian piscou. O sótão estava vazio. Apenas a névoa permanecia, rastejando pelas frestas dos vidros quebrados. Lá fora, o rio corria constante, indiferente. A vida seguia em frente. E, no entanto, o peso do passado ainda o oprimia, mais pesado do que nunca. Elise aproximou-se, colocando a mão no ombro dele. Você está aqui, disse ela. Esse é o primeiro passo. É tudo que podemos pedir. Adrian assentiu com a cabeça. Queria acreditar que era o suficiente. Queria pensar que o amor podia coexistir com os erros. Mas, enquanto desciam juntos as escadas, uma carta caiu do chão do sótão, aterrissando a seus pés. Ele a pegou. A carta estava endereçada com uma caligrafia que ele não reconheceu. As palavras prometiam revelações que desvendariam até mesmo a frágil compreensão que ele mal começara a reconstruir. Adrian sentiu o frio da inevitabilidade. Algumas verdades eram inescapáveis. Algumas consequências o seguiriam aonde quer que fosse. Ele dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do paletó. O rio corria cinzento. A neblina engoliu a cidade. Adrian e Elise caminhavam para casa em silêncio, lado a lado, mas separados pelo peso do não dito. A redenção chegará, mas não fora pura, nem simples, nem gratuita. Foi agridoce. E era algo com que eles podiam conviver.